Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um react aqui no canal. Hoje nós vamos reagir a um vídeo do JJ, esse canal aqui que o Leandro, ele me recomendou lá no Discord, falou: Ana, reage a esse vídeo aqui do JJ, que eu acho que você vai gostar. E cá estou eu para poder reagir ao primeiro vídeo do JJ ou do JJ. Então vocês já sabem, esse vídeo do JJ e o canal dele eu vou deixar aqui na descrição e nas telas finais, beleza? Então se você puder deixar um gostei aqui e um gostei lá no canal do JJ, se inscrever, ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Então deixa o like aqui também, comenta se você gosta de conteúdos assim de react. E bora ver juntos, esse aqui eu nunca vi. Então vai ser tudo pela primeira vez. Então bora que bora, ele é um pouco longo, 1h07. Mas vamos nessa, lembrando os meus reacts eu faço poucas pausas e poucos comentários, porque eu quero desfrutar do conteúdo que a gente vai assistir assim. Beleza? Deixou o like? Se inscreveu? Então vambora. Após a estreia do R4, a franquia Resident Evil foi lançada em um lago de fracassos. Não que as sequências sejam necessariamente ruins, elas só possuem péssimas avaliações. Irado, meu Deus! Ai, passando mal, ai, tô ligado. O argumento mais comum é que R4 é o Shed, enquanto algumas de suas sequências são meio que whatever. O game ficou eternizado em qualquer site de review popular como o melhor Resident Evil já feito, com os melhores personagens, menor quantidade de bugs e com o melhor protagonista, o qual mata a própria filha do presidente por excesso de confiança. No way, Leon. Way? Vai pular sim. Resident Evil 4 foi desenvolvido por uma quantidade massiva de japoneses nos campos de arroz, que acabaram desenvolvendo uma obra de arte. Eles sabiam que o mercado de jogos da época estava evoluindo muito, eles simplesmente não podiam ficar para trás. Então a Capcom pulou de cabeça na evolução e acabou criando um jogo à frente do seu tempo. O jogo é simplesmente lindo, sejam seus personagens, gráficos e principalmente as animações que revolucionaram a época. R4 foi desenvolvido para soar como um filme. Agora tínhamos CGIs de altíssima qualidade, o que resultou em um salto gigantesco de uma geração para outra. E sim, isso aqui foi uma piada. Enquanto antigamente tínhamos isso... He's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. Em Resident Evil 4 temos isso. A diferença agora, como cabulosa, inimigos né? padrões, não tínhamos mais os zumbis burros, mas sim a quantidade gigantesca de 5 modelos de inimigos para cada parte do game, os quais ainda ficavam mal renderizados em grandes quantidades devido às limitações da época. Né? E como protagonista, temos um cara que desafia as leis da física, é gado e possui uma resistência física sobre-humana. O cara leva uma lambida na coxa, toma 3 cápsulas de dipirona sem água e depois levanta como se nada tivesse acontecido. Além disso, ele passa praticamente o jogo todo com um parasita em seu estômago, o que resulta em náuseas e alucinações, fazendo com que o nosso garoto passe mal de vez em quando. A questão é que todo mundo ama esse jogo, e a Capcom sabe disso. Isso levou muitos de seus sucessores a tentarem reutilizar essa fórmula, mas nenhum deles conseguiu realmente compreendê-la completamente. Por isso, neste vídeo, eu te convido a explorar essa região esquecida da Espanha, para que possamos juntos desvendar os mistérios deste local. O que aconteceu com essas pessoas? Quem são os Los Iluminados? Quais as suas motivações? Quem é o mercador? E afins, tentar responder a pergunta central deste vídeo: o que faz de Resident Evil 4 uma obra de arte? Pausa. Cara, dá uma olhada aqui na minha linha do tempo do Sony Vegas.
Esse é só Meu o projeto Deus. bruto, tá? Então, cara, esse vídeo deu muito trabalho. Por isso, eu conto com o seu apoio. Deixa o like aí, cara. Comenta qualquer coisa aí embaixo só pra ajudar no engajamento do canal, tá bom? E se Já você deixei quer meu like, criar hein? vídeos igual esses e editar assim, o meu treinamento vai estar aqui na descrição, ok? Além de vídeos, eu vou te ensinar a mixar seu áudio, editar imagens e a como crescer e ganhar dinheiro no YouTube. Além de estar dando meu zap pra todo mundo que comprar o curso, onde eu vou poder te dar consultoria e tirar suas dúvidas. E por tempo limitado, você ainda vai estar levando mais 3 e-books, tá? Então, era isso. Hashtag publi. Gradil? Os Residentes clássicos É, eram conhecidos pelo seu survivor horror e marcados pelos seus corredores assombrosos com um perseguidor bizarro. O 4 era mais focado na ação e até mesmo considerado meio hollywoodiano, com o protagonista falando frases de efeitos scriptadas pra parecer um fodão. E colocando a Ai, clássica meu Deus, rivalidade de ex-parceiros que ficam brigando ali de vez em quando. Lá pra Praça da Matriz, meia-noite. Eu vou com 38 e você vai com 38. Quando o sino da igreja bater meia-noite, aí sim, aí nós dois vamos nos desmantelar. Grande parte dessa cinematografia só era possível graças ao jogo de câmeras perfeito do game, que fazia com que você se sentisse dentro de um filme. Por exemplo, quando o policial tá lá tirando uma água do joelho e a câmera dá a entender que tem alguém o observando. Isso também acontece quando nos aproximamos da primeira cabana, onde um take da janela da casa é mostrado, e a sombra revela que alguém já notou a nossa presença. Ao entrarmos no recinto, a câmera foca nos pés do personagem, e, em seguida, em Leon pedindo licença ao senhor. E é engraçado que ele chega a uma fazenda na Espanha, falando inglês e, obviamente, é completamente ignorado. Verdade. Então ele fica tipo, ok. E esses simples movimentos de braços do personagem dá vida ao jogo de uma forma surreal. A Capcom utilizou a captura de movimentos para o corpo dos personagens, enquanto o rosto foi modelado frame por frame. E sinceramente, Caraca, isso frame soa por melhor do que frame. muitos jogos atuais que parecem mais com aqueles canais americanos de Family Friend. Today, guys, we're gonna be doing the 1 cup of food challenge for 20. Além dos inimigos padrões, Resident Evil 4 apresenta uma quantidade enorme de chefes que, de antemão, posso dizer que nenhuma das lutas é entediante neste jogo. A nova câmera Verdade, do game trouxe uma verdade. revolução à franquia, juntamente com uma jogabilidade que, apesar de repetitiva, não se torna cansativa. Dibra o inimigo, acerta na cabeça, chuta e dá facada. Dibra o inimigo, acerta na perna e dá suplex. É muito bom. O jogo conta com um arsenal de 26 armas diferentes, a maioria delas personalizáveis, oferecendo habilidades passivas que você pode adquirir no mercador. A ambientação de Resident Evil 4 é verdadeiramente enigmática. O tom do jogo transmite os horrores do local de uma forma impressionante, com folhas secas e árvores mortas que combinam perfeitamente com a atmosfera única do jogo. Enquanto exploramos, nos perguntamos o que aconteceu com aquele povo e por que eles trabalham e se comunicam como pessoas normais, mesmo consumindo comida estragada e aparentemente ignorando o mau cheiro ao redor. E, em seguida, o jogo muda abruptamente para um castelo luxuoso, onde os residentes desfrutam de um vinho e comida requintada. A representação daquela infraestrutura baseada em castelos reais é simplesmente magnífica. Caraca, da hora, hein? Posteriormente, somos levados à parte da ilha, onde a atmosfera assume um clima mais industrial. E na minha opinião, a qualidade do jogo diminui um pouco, tá? No entanto, essa É, pra mim mudança também. proporciona uma variedade mas tem maior o e interessante ao jogo. Regenerator, E o né? R4, ele só é mágico por conta de cenas como essa. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. Em meio àquele clima de mistério e terror, somos presenteados com momentos engraçados e personagens marcantes, acompanhados por uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi em um game. Embora eu não vá me aprofundar muito nas versões antigas do jogo, é interessante Meu reconhecer Deus. a existência e o descarte delas. Essas versões apresentavam alucinações e um clima muito mais sombrio, que, acredito, foi reimaginado no remake do jogo. Além disso, havia uma versão tão viajada que acabou se tornando o que hoje conhecemos como Devil May Cry.
Também tínhamos a versão do castelo, onde uma espécie de fumaça perseguia o Leon. O desenho ali da fumaça. Será no Wii? E eu não posso deixar de mencionar Meu a versão para Deus! celular e Celular! do Zibo, que é uma das coisas mais engraçadas Os que eu bichos já da vi. E o TIM. mais incrível é que o port é quase o jogo completo, cara. Tem praticamente todas as partes principais do game. O único problema é que as cutscenes foram substituídas por imagens estáticas. Mas de resto, tá até que bom, cara. Olha isso. Dá uma olhada nesse El gigante aqui. É sensacional. Para respondermos à pergunta principal deste vídeo, precisamos falar da história. Mas antes de falar propriamente dela, precisamos de um pouco de contexto. E esse contexto se encontra lá em 1998, antes dos acontecimentos do jogo. Então vamos voltar um pouco no tempo. "1998. I'll never forget it." Leon S. Kennedy chega atrasado e com ressaca no seu primeiro dia de trabalho como policial em Raccoon City. Nossa, com ressaca ele tem que enfrentar Então Leon, o... um simples Mr. policial X, novato, além dos ganhou zumbis. mais experiência do que qualquer um poderia imaginar, enfrentando de frente os desastres biológicos criados pela Umbrella Corporation. A Umbrella era uma gigante multinacional de produtos farmacêuticos e biotecnologia. Por trás de sua fachada legítima, a corporação conduzia pesquisas secretas e ilegais em armas biológicas, criando vírus e mutações genéticas perigosas. Então sim, existe a possibilidade de alguma farmácia aí da sua cidade ser uma puta organização secreta. Ao chegar na cidade, Leon percebe que ela estava parecendo o baile do Antares. E lá ele encontra uma garota chamada Claire Redfield, uma estudante universitária feminista e de esquerda que fica militando o jogo inteiro. Mentira, é só uma mina normal mesmo. E o que você está fazendo é mansplaining. É o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário. A gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é necessário. Eu amo a senhorinha. A Claire tá procurando o seu irmão Chris. Empolgadíssimo. Sim, o mesmo lá que soca pedra. Então eles ocasionalmente se separam e o Leon fica preso em uma delegacia cheia de bicho ruim. Lá tem um policial chamado Marvin, que tá meio zumbificado, mas mesmo assim consegue dar conselhos úteis a ele. A sorte desse cabo aqui é que ele não conhece o temido Paulo Henrique, matador de polícia. Você é matador de polícia. Puta que gostosa. Eida. Ah, vai se fuder, puta que pariu. Nessa delegacia, Leon conhece o amor de sua vida, Ada Wong, uma espiã, a qual não se sabe quase nada sobre ela. Enfim, eles meio que se envolvem ali sem querer e descobrem a verdade sobre a Umbrella. Se beijam e, aparentemente, ela morre, o que deixa o nosso garotão todo triste. Aí o próprio presidente dos Estados Unidos pensa: esse cara sobreviveu a tudo isso sozinho? Pô, eu quero que ele trabalhe pra mim, né? E foi isso que aconteceu. Where in Europe? This like general area. Great. The uncivilized part of Europe. Oh, perfect. So will you help me? Of course, Mr. Biden. I will go house to house and kill every single villager, man, woman or child, all for you. Enche-me meu rosto de bosta. E assim, Leon passa por um árduo treinamento e foi de um simples policial novato para um dos agentes de mais alto nível do mundo. Na franja maior. Meu Deus, o Waluigi. Foi então que o presidente o contratou para a responsabilidade de proteger a sua família. Mas quando ele estava prestes a fazer isso, lá por meados de 2004, a filha do presidente, Ashley Graham, foi sequestrada por um grupo não identificado de pessoas da Espanha. E aqui, senhores, estamos oficialmente falando de Resident Evil 4. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family.
O jogo se passa em uma região rural da Espanha, e como eu mencionei anteriormente, Leon está aqui para resgatar a filha do presidente. Na verdade, a inteligência dos Estados Unidos possui informações relevantes, mas não tem certeza absoluta que ela está realmente aqui. E acredito que uma das chaves para o sucesso deste jogo seja o próprio protagonista. Leon não se importa muito desde o início do jogo, e ao mesmo tempo que ele é um super Shed, ele é um completo pateta e fica fazendo piada o tempo todo. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh, I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. Sounds more like an alien invasion if you ask me. if you don't need me, then get off my back, old man. I knew you'd be fine if you landed on your butt. Você sabe, ele é capaz de fazer super golpes, salva os animais, quer dizer, nem todos. Passa 6 horas inconscientes com um parasita lhe dando pesadelos e alucinações bizarras. Mas quando acorda, ao invés de falar sobre os seus problemas e pedir ajuda à sua guia, ele vai lá e solta uma piada. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Enquanto no remake, Leon é retratado como um personagem traumatizado e sério, tentando seguir em frente após os eventos ocorridos há 6 anos atrás, ele acaba sendo mais melancólico. Porém, o do jogo original, sei lá, dá a entender que ele tá completamente relaxado durante todo o jogo. O cara tá aproveitando a experiência pra se autodesenvolver, meditar nas montanhas da Espanha, engolir Red Pill. Embora essa versão possa parecer a menos realista do personagem, eu prefiro 1000 vezes. E essa cena mostra o quão diferentes são os dois personagens. Ela retrata muito bem a dor do Leon, pois quando ele dá conselhos a Ashley, ele tá na verdade falando aquelas palavras para si mesmo, por causa daquilo que aconteceu em Raccoon City. Tudo bem ter medo, viu? Mas não dá pra fugir. Você tem que seguir em frente. A gente vai superar. E apesar do Leon do remake ser mais sério, ele ainda tem um senso de humor sutil que adiciona um toque de leveza à sua personalidade. No entanto, o Leon do jogo original realmente se destaca quando se trata em lançar frases patetas e icônicas. Sua interpretação única tornou essas falas memoráveis e divertidas, mesmo que possam parecer um pouco exageradas. O cara vê um demônio na frente e age como se aquilo fosse nada. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. Será que o homem é tão macho assim? O cara é foda, patroa. No Resident Evil 2 original, a atuação do dublador do Leon pode ser considerada um tanto medíocre. No remake, sua interpretação é mais convincente, embora, na minha opinião, possa parecer um pouco genérica para um protagonista. No entanto, tenho que dizer que Paul Mercier fez um trabalho incrível dublando o Leon, dando-lhe uma personalidade única. Olha a diferença, cara. Krauser? What the hell? Why? First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Nice. Impressionante como, ao ver o próprio Mercier na vida real, parece que, sei lá, ele tá se transformando no Leon. Além disso, ele também deu voz ao icônico mercador do jogo. O cara é foda, patroa. You know, there's a lot of inspiration that I get. Oh my God. I didn't know you were gonna come so close to me. What are you buying? Welcome. Caraca. What are you selling? What are you buying? Not enough cash. Apesar de ter dublado vários jogos conhecidos, é difícil encontrar muitas informações sobre Paul Mercier na internet. Ele não é muito ativo nas redes sociais, e sua última postagem no Twitter foi há mais de 6 anos. O Caba foi tão bom que conseguiu fazer o Leon ser carismático mesmo com o fato de que o personagem não fala quase nada durante a maior parte do jogo. We've got some miles to make up. Backlog of trips. Reunion. She turns to the only evidence they haven't yet explored. Our country has an amazing story to tell. But the only way to see the full picture of America is to see the human stories, one at a time. Answer your financial questions.
Voltando ao conto de fadas, após perceber que os policiais eram cagões e não queria ir junto com o Leon, pois estavam com medo de levar uma multa por estacionamento, We'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Léo se vê obrigado a investigar a área sozinho. Ao ser atacado pelo primeiro cabra que encontra, ele logo percebe que algo sinistro está acontecendo naquela região. Quando ele neutraliza o homem, ele ouve barulhos do lado de fora. A câmera foca em seus olhos e dá um zoom out, revelando que os policiais se deram mal. O olho dele é Ao verificar, azulzão, ele né? vê que os sujeitos capotaram o Corsa em uma colina. De alguma forma, os seus corpos foram removidos ali, o que não faz o menor sentido, já que o caminhão saiu daqui dessa cerca e bateu no carro dos policiais caindo junto com eles. Ou seja, foi uma jogada bem estúpida, pra ser sincero. Mas de alguma forma eles ainda conseguiram levar um dos policiais pra nadar com os peixinhos ali do açude daquela região, enquanto o outro foi convidado para um churrasco e tomar uma Kaiser aí com os caras. Peixinho na brasa, Kaiser na mão, é só pra quem pode. Como eu havia falado, o jogo dá a entender que nem mesmo as agências de inteligência dos Estados Unidos sabem se a garota está realmente naquela área. Na verdade, viemos aqui para investigar alguns rumores. Léo começa a perceber que não é bem-vindo naquela região e que lá não existe Maria da Penha, ou seja, mulher ainda tem que lavar a louça. Depois do almoço, os homens tomam vinho e as mulheres lavam a louça. Ingrid Hannigan, sua guia pelo rádio, abre aspas, personagem mais inútil do jogo, entra em contato com você e manda um manual de jogabilidade. Tipo, what the fuck? Que quebra de parede bizarra foi essa, cara? I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. É, que lindo. Me paga um boquete depois do treino. Eu tô trabalhando agora, tá? E as primeiras horas de jogo são um deslumbre do que será Resident Evil 4. Muita baguncinha. Sem saber jogar muito bem ainda, você chega em uma vila cheia de inimigos surpreendentemente inteligentes. Eles se comunicam entre si, jogam coisas em você, desviam dos seus tiros e tentam te encurralar. Desesperado, você tenta se refugiar em uma casa, mas é surpreendido por um inimigo ainda mais poderoso. Você pega uma shotgun nessa cabana, joga granadas e chuta tudo que vê pela frente. Nessa hora o seu coração dispara, pois o Dr. Salvador tá atrás de você. E como vocês devem saber, ele dá hit kill. Ou seja, essa parte foi feita exclusivamente pra te dar medo. Especialmente quando você ainda não sabe como lidar com ele no início do jogo. É bizarro, cara. E quando pensa que não... Hora do bingo, né? La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Where's everyone going? Bingo? Muito bom, que introdução maravilhosa. Ela faz você se perguntar, ok, deve haver uma força muito maior por trás disso tudo. O que é tão importante que faz essas pessoas desistirem de mim e irem em direção ao sino de uma igreja? O que me espera daqui pra frente? E, meu amigo, o caminho será longo, mas nessa etapa você ainda não sabe de nada. E essa foi a representação de um início perfeito. Lembra quando eu te falei que a Capcom futuramente tentou reutilizar dessa fórmula? Bom, notoriamente, ela fez isso com o Resident Evil 8. Perceba, ambos os jogos apresentam uma ambientação rural com cenários que passam em vilas isoladas, predominadas por um castelo. Os dois referenciam uma figura poderosa e misteriosa. Há uma espécie de mercador no game. Você pega uma shotgun no início dos dois jogos. Tanto o Leon quanto o Ethan estão em busca de alguém, e logo no início, o jogo te lança em uma área repleta de inimigos, com um deles se diferenciando dos demais. E assim como no R4, eles só param de vir quando um sino toca. Perceba como os telhados das casas do Resident Evil 8 são resistentes. Né, sério, eu vou dar uma de nerd aqui, cara. Eu não sei como é que alguém da produção vê uma cena dessa e diz, ok, aprovada, segue em frente o projeto. Mas enfim, perceberam as semelhanças? Apesar disso, Resident Evil 8 foi marcado como um bom jogo,
Mas no final das contas, ele é só isso, um bom jogo. Enquanto o RE4 é visto como um game lendário. E essa foi uma das razões pelas quais eu resolvi fazer esse vídeo. Falando um pouco sobre gameplay, eu particularmente tive muitas dificuldades de lidar com os ganados no início. E uma das partes mais desafiadoras desses inimigos é a forma com que eles podem te agarrar e jogar objetos em sua direção, o que torna a engenharia sonora desse jogo extremamente importante. Você passa a prestar atenção nos sons que os ganados fazem ao arremessarem coisas, ou quando os monges disparam seus arpões com um som característico. Nossa, mano, esses bichos são muito chatos. Ou mesmo quando jogam dinamites. Além disso, é crucial ficar atento aos sons quando eles estão se aproximando de você. Outra mecânica interessante é a dificuldade personalizada do jogo. Se você tá jogando bem, o jogo se ajusta para equilibrar o desafio. Por outro lado, se você estiver enfrentando dificuldades, o jogo te oferece mais itens de cura e munição, buscando ajudá-lo a superar os obstáculos e não ficar preso em uma determinada parte. Depois que o Leon faz a piada do bingo, o jogo muda de tom completamente. A atmosfera se torna mais tensa e sombria. A narrativa se aprofunda, revelando os segredos obscuros daquele local. O jogo mantém o equilíbrio entre momentos de ação intensa e momentos de exploração e resolução de puzzles. Tudo isso nos mostrando a ambientação fantástica de um local desolado e sem esperanças. Neste momento de calma e exploração, começamos a questionar o que aconteceu neste local e o significado dos símbolos encontrados. Quem é aquele misterioso personagem que aparece nos quadros da vila? Gradualmente, percebemos que aquele lugar possui um passado sombrio. Um dia, aquelas pessoas foram simples fazendeiros, mas algum tipo de culto macabro surgiu ali, devastando tudo ao seu redor. O clima obscuro do jogo começa a se manifestar, envolvendo a atmosfera rural da Espanha. O cenário exibe folhas secas, muita sujeira e animais com uma aura melancólica. Curiosamente, tanto o jogo original quanto o remake não explicam o fato de que esses ganados cagaram para o sino da igreja. Tipo, se você olhar no mapa, é bem do lado do centro da vila ali, mas por algum motivo, eles não obedeceram. Essa é uma questão que permanecerá sem resposta. Após dizimar uma quantidade considerável de inimigos, coletar tesouros valiosos, atirar em medalhões e habilmente desviar de pedras, sim, é melhor desviar do que socar. Concorda, Chris? Leon de repente ouve um som intrigante vindo de uma das casas. É neste momento que conhecemos Luis Serra, um personagem cativante, mas infelizmente pouco explorado. Ainda bem que melhoraram o Luis no remake, velho. Okay, I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Mas, me diga, tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Ai, nossa, isso vai te matar. Leon, é uma pena que você nunca vai ser vida louca, cara. Leon e Luis nem começaram a conversar e o chefe da vila, Vítores Mendes, um caba feio da peste, aparece. Perfect. The big cheese. Leon tenta dar um chute no cabra, mas é colocado para mamar. Então ele e o Luis são transferidos para um local propício e posteriormente infectados com os Las Plagas. E a melhor parte é que um ganado carioca rouba a jaqueta do Leon. Chama a polícia! E é nesse momento que somos apresentados ao sacerdote Osmond Sadler, o líder religioso daquela comunidade. Ele possui um imponente cajado que controla todas as outras plagas subordinadas, ou seja, os ganados. No entanto, aqueles que possuem a plaga controladora não são afetadas por esse controle. As Las Plagas são parasitas que se envolvem e controlam o cérebro do hospedeiro. Diferentemente dos zumbis, eles não o matam, o que explica porque os ganados continuam inteligentes, apesar de estarem sendo controlados pela plaga mestre. É interessante notar que, em estágios avançados, a plaga pode até mesmo se manifestar para fora do corpo do hospedeiro, causando danos visíveis. Ou seja, eles não são zumbis, e sim pessoas reais. Can't you see that humans are the real monsters? Kill zombies, behead zombies, roundhouse kick a zombie into the concrete, blow zombies' heads with magnums, suplex zombies, throw zombies into lava, blow zombies up with rocket launchers. Leon então acorda acorrentado ao lado de Luis, e os dois começam ali a trocar uma ideia e criar uma simpatia mútua, especialmente por serem ambos policiais no passado. Used to be a cop myself. Only for a day, though.
I thought I was bad. Louis é um personagem espetacular e engraçado. Ele me lembra muito Johnny Depp e as suas participações são marcantes ao longo do jogo. Posteriormente, descobrimos que Louis é um ex-cientista da Umbrella, em parte responsável pelos acontecimentos naquela região. Ele nasceu e se criou ali, foi para uma faculdade e se formou, foi policial durante alguns anos, então depois ali ele virou cientista da Umbrella. Ele carrega um sentimento de culpa e tenta ajudar Leon sempre que pode, fornecendo medicamentos para retardar o crescimento do parasita no corpo dele. Então eles estão lá trocando uma ideia e quando pensa que não, o ganado lá da primeira cabana que a gente mata entre aspas, né? Não faz muito sentido ele querer matar o Leon e o Louis, considerando que naquele ponto o objetivo era infectar o Leon, ou seja, eles já tinham conseguido infectar, e não matar o Louis porque eles precisavam do cientista, né? Talvez o primeiro ganado tenha ficado ressentido ali com o Leon e fez um vídeo no YouTube querendo vingança. Logo após essa cena, temos nosso primeiro encontro com o melhor personagem do jogo, o famoso Mercador. Over here, stranger. Got something that might interest you. Ele é um homem misterioso, sempre usando uma capa e uma máscara que cobre parte do seu rosto. Ele é encontrado em diversos pontos do jogo, geralmente em locais seguros, como salas de save, por exemplo. O Mercador é conhecido por vender uma variedade de armas, munições, itens de cura e outros suprimentos essenciais para a sobrevivência do Léo. Além disso, ele também aceita tesouros e itens valiosos em troca de dinheiro, permitindo que o jogador adquira equipamentos melhores. Sua personalidade é desconhecida, já que ele raramente fala e mantém um ar de mistério ao seu redor. Durante anos, os jogadores o associaram a uma simples mecânica de gameplay. Porém, eu vou dar uma de Master Reset aqui e criar uma teoria pra ele que, na minha cabeça, resolve um dos maiores mistérios do jogo, que é o Mercador. Pode ser uma teoria, mas na minha cabeça é verdade. Posso não ser, mas nem minha cabeça... Para mim, o Mercador é um dos sobreviventes da vila El Pueblo. Uma das cartas encontradas no jogo destaca a existência de um suposto avô de Louis, que era um caçador local e conhecia todos os atalhos da região. Segundo a carta, Sadler acredita que esse avô, do Louis estaria morto, mas caso ele estivesse vivo, utilizaria para encontrar Louis, que havia fugido junto com o Leon naquela etapa da história. As características que apontam para o Mercador ser o avô de Louis são bastante convincentes. Ele sempre está um passo à frente do jogador, o que pode ser explicado pelo fato dele ter sido um morador antigo da região, conforme mencionado na carta. Isso também justifica seu conhecimento sobre armas, pois era um caçador, assim como também estava na carta. Além disso, Mercador é o único ganado que fala inglês, assim como Louis, que também é daquela região. Ele possui olhos azuis, assim como Louis. Aí você vai rebater, tá cara, mas ele tá infectado, olha os olhos dele. O fato de que o Mercador tá infectado reforça ainda mais essa teoria. Se Louis foi o cientista responsável pela vacina e pela amostra das plagas, é improvável que ele permitisse que seu avô fosse infectado com uma plaga subordinada. Para protegê-lo do controle de Sadler e dos demais moradores que o ignoram completamente, é possível que Louis tenha injetado em seu próprio avô uma semente da plaga controladora. Isso explicaria por que o Mercador não ataca Leon e até o ajuda em várias partes do jogo. Ele parece ser contra a seita e o remake do jogo reforça ainda mais essa ideia, com várias missões secundárias em que o Mercador deixa o seu desejo de melhorar a região de alguma forma. Existem mais indícios que corroboram essa teoria. Por exemplo, quando compramos uma Magnum poderosa, o Mercador diz a seguinte frase: "Por que precisa disso, estranho? Vai caçar um elefante?" Isso talvez faça referência ao fato de ele supostamente ter sido um caçador antes dos eventos do jogo. Além disso, ele é o personagem mais normal daquela região, possuindo seu próprio esconderijo, acessível apenas de barco. Lá vemos que ele consome alimentos comuns, como frutas, possui uma cama e
até toma vinho. As passagens dos rios dão direto no mar e fornecem os equipamentos que ele adquire no exterior, incluindo armas e suprimentos. E embora a ideia não tenha sido desenvolvida em detalhes no jogo, há indícios deixados nas entrelinhas de que o mercador era o avô do Luis. Minha teoria é que o jogo foi desenvolvido às pressas e a Capcom não teve tempo de amadurecer essa ideia, o que pode ter passado despercebido para muitos jogadores. O mercador se tornou um símbolo de segurança e alívio dentro do jogo. As chamas azuis e a música, características que o acompanham, indicam que você está em um local seguro, assim como nos jogos anteriores, que tinha aquela sala que os inimigos não entravam, longe do perigo iminente dos ganados, também das ameaças da vila. É reconfortante saber que você pode contar com o mercador, além de receber alguns conselhos valiosos dele. An awesome choice, stranger. It's got a 3-round rapid-fire capability, although it uses up ammo rather quickly. As chamas azuis e as músicas envolventes criam uma atmosfera de tranquilidade em contraste com o clima tenso e aterrorizante do jogo. Elas se tornam um sinal de que você pode respirar um pouco, se preparar para os desafios futuros e até mesmo salvar o seu progresso. O mercador oferece uma sensação de estabilidade e normalidade em um ambiente repleto de caos e horror. E essa sensação de paz que o jogo proporciona em meio ao caos é um dos elementos que contribui para a experiência única de R4. E além de tudo isso, você ainda para a missão mais importante da sua vida para jogar alguns minigames do mercador e ganhar que são muito legais, que fazem barulho. É bem legal, né? Stand back! Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Very cute. Depois de passar pela parte subterrânea de uma fábrica, Leon chega a um casarão que se destaca dos demais. Lá não há tanta sujeira, tem comida boa, livros, isso porque essa era a casa do próprio Bitores, o chefe da vila. Não posso deixar de mencionar o fato que tinha um ganado utilizando o banheiro da casa. Cara, desculpa atrapalhar. Mas como ninguém gosta de um intruso perambulando na sua propriedade, Bitores dá um sacote no Leon, mas não mata por ordens de Sadler. E reforça: If you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. Leon naquele ponto do game não sabia que estava infectado, por isso não entende de maneira correta o que o Kawemura quis dizer. O interessante dessa parte é que se por um acaso você voltar à porta onde o Bitores saiu, ele reaparece, neste caso, para te matar de verdade. Mas você é salvo por uma vadia de vestido vermelho. Não fui eu que falei isso, tá? Na cutscene ele dá um tiro no quadro e no jogo real o tiro não aparece. Cara, tem uma coisa muito engraçada aqui também, é que na DLC do game você consegue ouvir os ganados tendo uma conversa normal e é bem engraçado porque é um espanhol feito por americanos, tá? Olha isso. Hay rumor que hay extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se curará de la rata. Y si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón, es un hombre. A partir desse ponto, o jogo entra em uma fase intensa. Uma salamandra gigantesca tenta te impedir de atravessar o lago, colocando até mesmo em risco suas tentativas de uma pescaria ali de boa. E apesar de Leon estar sofrendo os efeitos do parasita em seu corpo, ele continua a fazer piadas e esquivar-se habilidosamente de um ogro bizarro, conhecido como El Gigante. O cão que você salvou no início também aparece para ajudar. Embora esses dois chefes sejam inicialmente intimidadores, é relativamente fácil derrotá-los, se você souber a estratégia certa. Eu sei que alguns jogadores, ao se aproximarem do El Gigante, recorrem imediatamente a uma bazuca para enfrentá-lo. No entanto, há uma abordagem mais eficiente. Para enfrentar o Del Lago, basta desviar dos troncos que ele randomicamente o arrasta e atingi-lo com os arpões. É simples, né? Não tem como morrer pro Del Lago. No caso do El Gigante, você só precisa disparar contra ele e usar as árvores e cabanas do cenário como escudo.
A inteligência artificial identificará os obstáculos na frente do monstro, permitindo que você execute um Quick Time Event facilmente. Também é importante dar alguns tirinhos de shotgun na plaga ali no ponto fraco dele, né, antes de subir para passar margarina. Uma coisa interessante dessa parte do jogo é que você tem a liberdade para explorar o cenário com o barco. Isso significa que é possível voltar a áreas anteriores e se deparar com cutscenes secretas e até mesmo encontrar tesouros que foram deixados para trás. Quando eu joguei a primeira vez, eu voltei tudo. Essa oportunidade de exploração adiciona uma camada extra de diversão e recompensa para os jogadores. Você não se sente tão preso no mundo linear. E finalmente, após todas essas aventuras, você chega à igreja e encontra a Ashley, a personagem mais chata do jogo. Ela é burra, irritante e propensa a cair em toda a armadilha que vê pela frente, o que pode se tornar uma dor de cabeça constante durante o jogo. Ela é basicamente um hitbox extra pra você se preocupar. E o remake, felizmente, conseguiu aperfeiçoar a Ashley em todos os sentidos. Finérrima. Em quase todos, né? Oh, you pervert! E por incrível que parível, a Capcom conseguiu se superar quando fez a Shiva no Resident Evil 5. Que personagem burra, cara. Tenso. E aqui encontramos Sadler novamente. Aliás, você sabe qual que é o plano dele? Bom, ó a ideia do cara. Ele queria infectar a Ashley com um parasita controlador, visando enviá-la de volta para os Estados Unidos para se infiltrar no governo e destruí-lo por dentro. Em outras palavras, o Caba queria dominar o mundo. E foda-se. Como é que chamam isso mesmo? É interessante notar que o dublador de Sadler é o mesmo que deu voz a um personagem nórdico famosíssimo aí do Skyrim, cara. Hey, you. Finally awake. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But parece que ele não tem dente, né? Ali, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Após Sadler dar uma de vilão mediano e revelar seus planos malignos, Leon e Ashley conseguem escapar. É engraçado que uma menina aparentemente indefesa nem revisa a ideia de pular num vidro cujo ela não sabe a resistência, ela podia bater o nariz ali, mas enfim, a noite cai. É verdade. Nessa parte, a presença de muitos ganados força Leon e Ashley a se esconderem em uma barraca, onde Louis também estava escondido. Essa sequência é sufocante, cara. E caso você, de uma forma impensada, tente atirar em Louis como um sociopata raluca da vida, essa cena ocorre. Adiós, Leon. Caraca! Eu ia morrer sem saber. E é muito bom o modo com que o jogo pensou. Certeza que alguém vai tentar atirar no Louis. Sim. Quem será, né, que ia tentar? Os homens enfiam os pintos grossos. Após os ganados simplesmente desistirem, Louis fala que vai comprar um cigarro e vaza, enquanto Leon se obriga a tomar uma decisão, ir pelo caminho da esquerda ou da direita. Ambos são perigosos. O da esquerda tá repleto de ganados e de duas irmãs feiosas chamadas Cleide e Dalva. Já o caminho da direita tem um El gigante te esperando e nenhum dos dois é bom, mas pra quem quer pegar todos os tesouros, não tem escolha, tem que ir nos dois. Em seguida, temos essa estrutura completamente bizarra e sem sentido. Olha isso, cara. Sem opções e preso, você é obrigado a enfrentar o chefe da vila, pois Leon percebe que o portão principal só abriria com o olho do Bitores. Então vamos a uma espécie de galpão bizarro. E aqui encontramos ele, Cal Emora. O Bitores lembra o icônico Mr. X, mas na minha opinião é ainda mais bizarro. Além de ter uma força sobre-humana. Olha isso, cara. Felizmente, a sagacidade de Leon entra em jogo, e aqui ele começa a demonstrar ser um super agente. Hasta luego.
essa transformação é medonha, cara. Caso você não saiba, o Bitores é particularmente vulnerável ao fogo. Portanto, basta lançar cerca de 4 granadas incendiárias que ele vai estar derrotado. E você já pode ali pegar o olhinho dele. Esse cara é muito misterioso, cuja única certeza é que ele era o chefe da vila e permitiu que Sadler infectasse seus aldeões há algum tempo atrás. Ele certamente não fez isso sem motivo ou motivações claras. Na minha opinião, ele era subordinado do Castelão, sobre quem falarei mais adiante, né? Um personagem muito bom. É possível que ele tenha sido ordenado ou convencido por ele a se juntar ao culto. Porque que tipo de líder entregaria o seu povo a uma causa dessas? Mas foi o que ele fez. E a partir desse ponto, o jogo vai de uma pacata vila espanhola para um luxuoso castelo medieval repleto de cultistas. You take that one. Okay. Ready? Maldito sea mierda! Cara, essa parte do castelo é muito da hora, velho. Acho que é uma das minhas partes preferidas do castelo. Ao contrário castelo. dos ganados, esses seguidores estão lá por vontade própria, como fiéis oficiais do culto, e não foram forçados a nada. No entanto, são semelhantes aos ganados, mas com armas medievais, arqueiros, uma hierarquia estabelecida e diferentes tipos de plagas, como as do tipo 2 e 3, por exemplo. Eles realizam sacrifícios em nome dos Las Plagas e são extremamente bizarros, até você dar um tiro de bazuca neles. Enquanto os cercam, continuam rezando, mas por algum motivo, às vezes eles parecem agir de uma forma idiota. Eles rezam Morir es vivir, ou seja, morrer é viver, o que significa a entrega de sua alma aceita. Ao entrar no castelo, você começa a ouvir uma risadinha estranha. E aqui, o jogo nos apresenta um dos vilões mais memoráveis, Ramon Salazar. I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramon Salazar, the 8th Castellan of this magnificent architecture. I've been expecting you, my brethren. E ele fala inglês, né? Ele é um personagem peculiar, com uma aparência que lembra a mistura do Bolsonaro com o Ronaldinho, mas na verdade não é velho e tem apenas 21 anos. Ele só tá desse jeito por causa das paradinhas que ele usou, né, cara? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. No castelo, as coisas pegam fogo. Precisamos enfrentar um temível inimigo chamado Garrador, uma criatura grande e cega. Ele possui garras afiadas e um corpo praticamente invencível, como o Wolverine. Claramente foi inspirado, né? Porém, ironicamente, a sua parte mais frágil está exposta. Parece não fazer nenhum sentido. Acredita-se que o Garrador seja uma falha das experiências da seita, sendo apenas uma criatura descontrolada. Por isso, a sua sala é isolada de todo o resto, onde ele é mantido em prisão, com os olhos costurados. Assim, ele não fica tão ameaçador até mesmo para aqueles que possuem uma plaga. A partir desse momento, Salazar de alguma forma intercepta a comunicação de Leon com Hannigan, o que é um tanto hilário e sem sentido, e eles acabam se envolvendo em uma espécie de trash talking ali, só que de uma maneira meio amigável, sei lá. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Apesar de ser um tanto pateta, pessoalmente eu gosto bastante desses momentos. Cara, vemos a Ashley aqui fazer um negócio que... Mano, olha isso. I'm fine! Leave me alone! Ashley, wait! Entramos no esgoto do castelo, que tá lotado de insetos chamados novistadores, e assim como os mordomos do Salazar, esses carinha têm a mistura de DNA humano com de inseto. Eles são bem chatos se te cercarem, por isso sempre que eles não te detectarem, dê um tiro com qualquer arma, pois será hit kill. O mesmo acontece quando eles estão voando. Depois disso, entramos em um labirinto cheio de lobos infectados que são chamados de colmilos. Esses cachorrinhos à noite dão um pouquinho de medo, tá? Sei lá, às vezes eles aparecem do nada, você leva um susto, mas olha só, se você olhar pra cima, eles não vão conseguir te pegar. Então meio que foda-se, né? Perdeu tudo a graça. E quando pensa que não... Put your hands where I can see them.
A relação entre Leon e Ada é um tanto estranha. Eles se conheceram em Raccoon City, onde a Ada salvou a bunda dele. Como eu falei, eles se beijam, mas depois disso aparentemente ela vai de comes e bebes. E agora ela reaparece, deixando o Leon completamente confuso. No entanto, a Ada tinha a impressão que Leon era o mesmo sujeito ingênuo do incidente em Raccoon City, então ela tenta surpreender e intimidar ele. Mas aqui, Leon mostra que não é tão fácil de ser controlado, dizendo que seguir as ordens de uma mulher não fazia muito o estilo dele. Ada percebe que Leon tomou a Red Pill e não cai mais em suas artimanhas. E como ele faz apenas perguntas e não toma nenhuma atitude, ela simplesmente vaza. Cara, a animação dessa cena em que a Ada olha pra bomba de fumaça é muito bem feita, cara. Olha isso. Lembra que eu falei que o Leon não tinha atitude? Então, nessa cena aqui, ele tá infectado e ele se aproxima da Ada. E a gente vê ela estendendo o bracinho ali e aparentemente aceitando o beijo dele. Mas infelizmente é... O beijo. Esperava um beijinho. Apesar de muitos chamarem o Leon de gado, eu vejo isso de outra forma. Ele tá apenas tentando entender o que tá acontecendo ali. Ele pergunta e a Ada sempre o abandona. Deve deixar o nosso garoto tanto confuso, sendo um agente do governo com a filha do presidente te dando moral. Ele provavelmente não tá tão acostumado com a rejeição. Já a Ada parece não se importar muito com isso. E pula a grade sem nem olhar pra baixo. Né? E de salto. Mesmo assim, ela flerta um pouco com ele. Como eu disse, aceitando um beijo, o que demonstra que ela tem um certo interesse nele. Já Leon parece querer casar e ter filhos com ela. Meus amigos, ele é eu. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Depois de um tempo no castelo em busca de Ashley, ocorre a cena triste em que o Louis é morto. Sinceramente, eu achei bem porca a forma que a Capcom matou o Louis, mas felizmente eles consertaram isso no remake, né? Um fato interessante é que ao longo do jogo encontramos várias anotações de Louis, que revelam cada vez mais sobre as suas pesquisas e intenções. É realmente fascinante ler sobre seus estudos sobre o funcionamento dos parasitas e como alguns deles levam um hospedeiro a subir até o topo de uma árvore apenas para serem comidos por um pássaro, para que então o passarinho seja infectado. Eu acredito sinceramente que os Los Iluminados queriam criar um soldado perfeito. Veja bem, Del Lago era uma salamandra, um animal que se regenera na vida real. Porém, seria ineficaz, pois ele vive na água. O Garrador é poderoso, mas não parece ser muito controlado. Sei lá, não fica perto desse bicho aí não, de helicóptero. E nem preciso mencionar o gigante que atacou os ganados e causou muito estrago. E se você estiver jogando, eu recomendo fortemente que reserve um tempo para ler essas anotações, porque elas são muito legais. E apesar de tudo que fez, Louis se arrependeu e queria encontrar uma maneira de sair dali. Por isso ele enviou um e-mail ao antigo amigo da faculdade pedindo ajuda. Ada interceptou esse e-mail e viu uma oportunidade de obter as amostras, ajudando Louis a escapar, desde que ele conseguisse as amostras para ela, enquanto a espiã trabalhava para o Wesker, que também desejava as plagas para simplesmente dominar o mundo também. Risos. Leon então encontra a Ashley, que estava presa na armadilha gritando, dando início a uma das partes mais assustadoras do jogo. Enquanto jogando com Leon, os ganados são fáceis de se lidar. Quando controlamos a Ashley, tudo se torna mais intimidador, já que estamos praticamente indefesos, podendo apenas jogar um lampião nos inimigos. Existe uma versão do jogo que, se você levar um cultista até uma certa porta, olha isso, a Ashley dá um suplex nele. E à medida que avançamos, encontramos algumas armadilhas bastante simples. A vista é impressionante. Antes de chegarmos a essa parte, olha a mudança da música do jogo. Após passar por alguns corredores e resolver um quebra-cabeça, somos perseguidos por armaduras bizarras nos corredores. Esse quebra-cabeça, inclusive, que da primeira vez que eu joguei, eu demorei séculos pra poder passar. Aí eu rejoguei recentemente em live aqui no canal e foi extremamente fácil. Eu fiquei, meu Deus, como eu era burra e não sabia. Putz, mano, e todo mundo me falava, ai, Ana, esse puzzle aí é super fácil, como é que você demorou? Deixa pra lá, né? Olha elas marchando, cara. Então, finalmente, reencontramos o Leon. Nesse momento, a Ashley ignora o Louis caído ali no chão, o que é meio curioso, né, Capcom? Com um buraco e quando no meio voltamos a jogar com o Leon, nos deparamos com um lugar um tanto bobo,
com uma engenharia bem estranha. Enfrentamos mais armaduras, mas agora com o Leon, o que torna as coisas mais fáceis. E Salazar do nada tenta matar o Leon e a Ashley, o que não faz o menor sentido, pois eles precisavam da garota viva. E olha só eles saindo correndo ali, cara, que engraçado. E novamente a Ashley é capturada. Antigamente uma descoberta que eu fiz por acidente é que se causássemos um pouco de dano considerável a essa colmeia dos mosquitões, ela cairá e deixará muitas joias. Eu pensava que era o único que tinha descoberto isso, mas todo mundo já sabe. Então, ao ir atrás de Ashley, entramos em uma sala com 2 garradores e alguns ganados. Não é tão difícil assim matar eles. Até o cara da armadura tem a porra da plaga exposta, né? Não sei. E ao reencontrar com a Ashley, Leon mostra novamente o quanto foi bem treinado. Ele aprendeu com a Ada, né? Where's the satisfying sound of one's impalement? How dare you! No more games! Kill him! Ficou putinho, perdeu a treta, não adianta. Acabamos caindo em um calabouço abandonado e adivinha quem encontramos? Ô, tio Fera, como é que tamo? A partir desse momento, começamos a ficar um pouco em choque, né? Pois olha quem que tá vindo ali, cara. O Verdugo. Ele é provavelmente o chefe mais difícil do jogo, mas você tem a opção de fugir dele pegando o elevador. Caso queira matá-lo, terá que tentar congelar o bicho com nitrogênio e gastar a maioria da sua munição. Ele é muito resistente. É engraçado como ele até provoca o jogador. E também parece ser um bicho inteligente, calmo e obediente a todas as ordens do seu mestre. Após a luta contra o Verdugo, você retorna às escavações nas profundezas do castelo e começa a ter uma ideia do que aconteceu naquele local através de algumas notas. Há muito tempo atrás, um dos antigos castelões, talvez o tataravô de Salazar, baniu o culto dos Los Iluminados daquela área, aprisionando a plaga nas profundezas do castelo. No entanto, parece que o culto não foi completamente erradicado. Avançando no tempo, a região agora estava sob o domínio do 8º castelão da região, Ramon Salazar, o qual foi manipulado pelo possível último seguidor oficial do culto, Osmond Sadler. Lembrando que tem teorias nessa parte. Mas eu fico me perguntando por que Salazar acreditaria em Sadler. Acredito que, apesar de ser uma figura de poder, Salazar não era muito respeitado, ou talvez não gostasse de sua estatura baixa. Sadler provavelmente o enganou com uma falsa promessa de poder, tornando-o forte e temido. Ou seja, cara, para de tomar whey, essas coisas não funcionam. Toma essa paradinha aqui que você vai... No entanto, eles precisavam de trabalhadores para realizar os seus planos. E é aí que entra o Bitores e os ganados na história. Acredito que o Salazar era o superior, ou talvez, sei lá, tenha convencido o Bitores Mendes a enviar seus homens para trabalhar nas escavações do castelo. Alguns deles foram infectados pelo ar e se transformaram dias depois, enquanto as crianças parecem não ter suportado as plagas. Infectado pelo ar? Através de pesquisas laboratoriais, eles descobriram uma forma de introduzir os parasitas por meio de vacinas. A teoria do Master Reset sugere que o Dr. Salvador era um médico local que ajudou a implementar as Las Plagas, e a imagem que vemos dele seria a representação disso. Por este motivo, o nome Dr. Salvador, pois ele ajudou a Sadler a trazer essa falsa salvação para a vila. Os monges do castelo se tornaram seguidores oficiais do culto. Aqueles que se recusaram provavelmente foram mortos ou infectados à força, assim como aconteceu com os ganados. No jogo, vemos aldeões trabalhando nas minas do castelo até hoje. Eu acho muito interessante a forma em que o jogo conta a história do local somente para aqueles que prestaram atenção nos detalhes. Qual é a única casa que tem uma escadinha para entrar, uma varandinha e uma pilha de troncos em frente? Ela mesmo, a primeira casa da vila que chegamos. Então sim, meus amigos, o senhor tocando violão para a criançada é simplesmente o primeiro ganado que você matou. Na sala ao lado, enfrentamos 2 El Gigantes de uma só vez. Em um ambiente que seria impossível na vida real, pois é um gigantesco forno com lava, a temperatura seria insuportável e até mesmo mortal. Mas Leon não se importa com isso e continua sua missão.
Depois de passar por um trilho perigoso, Leon dá um pulo de gato e sai vivo dessa situação. Inclusive, essa frase me lembra muito aquele level de trem do Donkey Kong Country. Nossa, que me sim. deixou traumatizado, cara. Eu não posso nem ouvir aquela musiquinha. Eu não posso mais comprar, eu não posso mais passar naqueles. Leon então retorna a um cenário mais medieval, com uma das cenas mais sem sentido e ridícula dos animes. Essa estátua do Salazar que persegue o jogador. Depois disso, finalmente encontramos Salazar, o que dá origem a uma cena que me fez ter uma crise de risos quando eu joguei, cara. Tanto que eu me distraí, esqueci que tava jogando e morri depois, né? Porque a porra lá do inseto joga a faca de volta na gente. Salazar então se junta a um dos verdugos e você pensa, ferrou, cara. Se um já era forte, imagina junto com o chefe. Mas não. Matar o Salazar é ridiculamente fácil. Até Leon não se intimida e solta uma frase patética. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. Salazar, antes de ir para o além, conta a Leon que Ashley estava sendo levada de barco para uma ilha próxima do castelo. Mas então como chegaremos a essa ilha? Você me pergunta. O que eles estão fazendo? Qual que é o plano? Onde que tá? Bem... Need a ride, handsome? Ok. Leon Sigma logo dá aquela olhadinha básica no vestido da Ada e lança essa. Women. Então, finalmente chegamos à parte mais chata do jogo, mas eu vou falar sobre ela rapidamente para não ficar enfadonho aqui, tá? Na ilha, os ganados agora são diferentes e estão armados e equipados com equipamentos militares. Eles também fazem barulhos irritantes e todos têm uma raquete que lembra aquela que deu um choque no tirinho. Não, mas é boa, mas a gente vai fazer. Temos também o JJ, ou seja, eu, que tem uma metralhadora e faz o mesmo barulho do garrador. É quando entramos na parte mais assustadora do jogo, os laboratórios. E aqui temos um vislumbre do nível de maldade que a ambição de Sadler o levou, com cobaias que um dia foram humanos. Leon percebe que Ashley está presa com 2 ganados bizarros, que por algum motivo desligam a câmera de segurança bem na hora que o Leon tá olhando pra ela. E essa cena aqui é bem bizarrinha, né? Eu vou comer teu cu. E aqueles que jogaram sabem o que acontece em seguida. Ah, cara. Esse carinha aqui, ele me fazia levantar da cadeira e abaixar o volume da televisão. Porque a forma com que ele respira me deixava apavorado quando era criança. Os Regenerators são um dos produtos criados em laboratório pela seita. Eles são seres humanos que foram infectados com a plaga e modificados em laboratório. Esses bichos ruins possuem uma habilidade de se regenerar de uma maneira incrível. E para enfrentar eles, é necessário colocar um equipamento ali no seu rifle, né? Assim, a arma vai emitir uma luz infravermelha que revela os pontos fracos do Kaba. É preciso atingir esses pontos para causar um dano efetivo e neutralizar a criatura. Diferente dos outros ganados, ele possui 3 plagas. E além disso, ele possui uma variação que é conhecida como Iron Maidens. Essas criaturas são cobertas por espinhos afiados que lhes conferem uma aparência ainda mais assustadora e perigosa. E tanto eles quanto o Regenerator. Nossa, quando ele tá no chão, que ele pula em você, é tenso. E aí, ó. Durante a jornada de Leon, ele tenta desesperadamente entrar em contato com os Estados Unidos, mas como era de se esperar, ninguém responde. No entanto, ele eventualmente encontra a Ashley novamente. Depois disso, parte da ilha repetitiva, whatever, a Ashley dirigindo uma máquina industrial e quando menos se espera... Enquanto isso, Ada e Wesker, 2 personagens icônicos do jogo, estão tendo uma conversa aparentemente amigável. Ah, Master, faz o que você quiser. Faz as tuas experiências aí. Vagabunda. Wesker, também conhecido como Krauser, expressa seu desejo de dar um jeitinho no Leon. Isso nos leva a uma das cenas mais épicas dos animes. Quando eu vejo ele, dá vontade de matar o miserável assim. Vontade de bater. Destruir com você, velho. Eu tenho raiva de você. Vou lhe acabar. Vou lhe bagaçar. Vou bater tanto. Olha, ele tá cansado.
Que isso, meu Deus, esse cachorro. Well, if it isn't the bitch in the red dress. Krauser era um antigo parceiro de Leon. Os dois treinavam juntos e foram enviados em uma missão aqui no Brasil. No entanto, Krauser sempre nutriu inveja por Leon e acabou, entre aspas, morrendo durante algum acidente random aí. Após isso, ele se tornou um mercenário e passou a trabalhar para o Wesker, juntamente com Ada, na busca pela amostra da plaga. Para obter a confiança de Sadler, Krauser capturou Ashley enquanto ela estava saindo da faculdade em Massachusetts. E novamente a Ada salva a bunda do Leon. A partir desse ponto, o Leon supera todas as expectativas, realizando saltos e acrobacias que levam a teorias que a plaga teria aumentado sua força e agilidade. Eu sei que todo mundo gosta dessa versão aqui dos lasers, mas eu prefiro mil vezes a da Ada, velho. Acho que combina muito mais com a personagem. Ele até confronta o próprio líder do culto, mostrando que ele não tava nem aí. Que personagem foda. E em seguida, enfrentamos uma batalha contra uma criatura grotesca chamada Jill 3, a qual é mais repugnante do que roubar e não poder carregar. Fico até hoje chateado com a Capcom por ter cortado o 3 do remake do jogo. E claro, Krauser pensando que podia derrotar o Leon. Mas sinceramente, essa é uma das lutas mais difíceis do jogo, a menos que você descubra a fraqueza do adversário, a faca. É incrível como o jogo tenta destacar isso, dando ênfase a ela. Mas talvez quando você jogou pela primeira vez, sendo apenas uma criança com um neurônio, não tinha percebido essa dica sutil. Eu nem era criança. Assim como eu. E como esperado... Aí finalmente a ajuda chega, um cara chamado Mike. E ele e o Leon ali do nada combinam de tomar uma depois do trampo. Eles só queriam tomar uma cervejinha. F. Mike. F, Mike, não queria que você tivesse morrido, cara. Mas eu entendo que daria trabalho um helicóptero te seguindo até você achar a Ashley de novo, então... Os efeitos da plaga no corpo de Leon estão ficando mais fortes. E finalmente, depois de recuperar a Ashley, eles acham uma bugiganga feita pelo Louis, removem a plaga e estão prontos para ir embora. Aqui a Ashley dá aquela basiquinha, sabe? Só pra encerrar o dia. Ai, ai, ai. E finalmente chegamos ao momento aguardado, o confronto com o grandioso Lord Sadler. Leon, mesmo tendo a faca à disposição, decide descartá-la, confiante em suas habilidades. E apesar de ser o final boss, ele é bem fácil de ser derrotado. Basta acertar no olho ou simplesmente esperar a Ada lançar a bazuca vermelha. Não importa pra onde você atirar, a cutscene vai iniciar e pegar nele. Ele derrota Sadler, enquanto a Ada se aproveita da situação para roubar a amostra da plaga. Desculpe, Leon, são 2 da manhã, hora da sua traição. Sim, querida. Ada então pula em direção à hélice de um helicóptero, mas em vez de ser triturada, ela escapa e aciona um botão de detonação. Leon, por sua vez, escapa de jet ski, enquanto a Ashley demonstra interesse romântico por ele. Leon, embora insinue que tem sentimentos por Ada, acaba flertando com a Ingrid anyway. E assim, o jogo chega ao fim, com Leon tomando um fora. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. No entanto, apesar desse sucesso, a Capcom cometeu alguns erros e teve algumas falhas em títulos subsequentes, embora também tenha tido acertos notáveis. Eu gosto muito do Resident Evil 7. É bom no entanto, nenhum desses jogos conseguiu superar a grandiosidade e o impacto duradouro do nosso querido R4. Mas por que esse game é tão bom e lembrado até hoje como o melhor jogo da franquia? Bom, como vocês sabem, o R4 revolucionou a indústria de jogos de terror e a franquia Resident Evil 4 como um todo. Foi o primeiro jogo da série a adotar uma perspectiva de terceira pessoa sobre o ombro, proporcionando uma jogabilidade mais intensa e imersiva, a qual foi imitada em muitos jogos futuros. O jogo conseguiu criar uma atmosfera incrivelmente tensa e assustadora, os cenários detalhados, a iluminação atmosférica e a trilha sonora envolvente trabalham em conjunto para criar uma sensação única. A vila espanhola infestada de parasitas e os castelos sombrios são locais memoráveis que ajudam a construir essa narrativa. O enredo é cativante e bem executado,
Tipo, a gente gosta até dos vilão, cara, é bizarro. Além de ser um dos jogos mais rejogados de todos os tempos. Pra quem jogou na infância, R4 soa como um devaneio. É como se em algum momento de nossas vidas realmente tivéssemos passado por aqueles locais de verdade. Resident Evil 4 estava à frente do seu tempo. Com bons gráficos, personagens cativantes, uma história envolvente e um desenvolvimento bem executado. É uma experiência que nos faz querer jogar várias e várias vezes, sem nos cansar dessa obra de arte. O fator replay do jogo é incrível, com 2 DLCs da Ada, o modo Mercenários, roupas e armas desbloqueáveis. E é por causa de tudo isso que eu mencionei que Resident Evil 4 se torna um jogo incrível e, é claro, uma obra de arte. Let's leave it at that. Muito bom, viu? Muito bom, JJ. Parabéns, cara. Parabéns. Nossa, incrível. Realmente, como Resident Evil 4 revolucionou, né, véi? Parando agora pra refletir. Cara, quantos outros jogos não vieram em sequência graças ao que eles fizeram aqui no R4? Parabéns, JJ, aí pelo vídeo. Muito, muito, muito bom. Já deixei meu like, inclusive. Então, gente, se vocês puderem dar um confere lá no canal do JJ. Vou chamar de JJ, ele falou que é JJ, mas vou falar JJ. Deixa um like lá pra fortalecer. Eu sei que esse vídeo é antigo, mas vale muito a pena conferir, né? Eu sei que eu falei pouco durante o vídeo porque eu tava imersa aqui no vídeo. E os meus reacts basicamente são assim, né? Eu não gosto de ficar interrompendo muito. E a gente vai falando assim, básico, falando bem aqui por cima mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deem uma moral lá pro canal do JJ. Se inscrevam aqui no canal também, se você gostou desse react. Comenta aqui outros vídeos que eu possa reagir aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo react. É isso, um beijo e tchau.